O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite a todos, está no ar o nosso painel de hoje, sempre numa parceria aqui com a Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde e Sicredi Unistatus. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Unistatus. Bom, nós estamos recebendo justamente hoje aqui duas pessoas ligadas às finanças, mas vai ser um programa assim, no sentido que eu acho que vai despertar o interesse de todos que estão vendo, porque nós vamos falar sobre educação financeira. Pois eu vou perguntar se nós temos educação financeira nos currículos escolares ou não temos. Eu li aqui no celular que tem, mas eu não sei se tem, eu não ouvi falar. Eu sei que no meu tempo não tinha, né? Até porque a gente nem tinha finanças, né? Não sei se era por causa disso, enfim. Mas elas vão esclarecer todas essas questões relacionadas, especialmente ao público mais jovem, enfim, né? Os pais e tal, sobre educação financeira. Eu estou falando elas, eu me refiro a Patrícia Scatolin, que é assessora do desenvolvimento do cooperativismo, e a Aline Paula Kozak, que é analista de desenvolvimento do cooperativismo, como eu já frisei antes, ambas ligadas a Sicredi Unistatus. Sejam muito bem-vindas aqui, sinto-se à vontade. Gostaria até de participar pouco, de vocês fizessem o programa, mas enfim, eu não consigo me conter. Patrícia. Boa noite. Muito boa noite ao público que nos assiste. É um prazer imenso estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que nós vivenciamos no dia a dia de uma instituição financeira, mas especialmente estudamos a respeito da importância desse tema no dia a dia das pessoas, né? Sim. Aline, boa noite, seja bem-vinda também. Boa noite, muito obrigada pelo convite, né, da TV Erechim. E é um imenso prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso dia a dia, né, lá na cooperativa, de como a gente trabalha isso no nosso dia a dia com os associados e com o público também não associado, né, com relação à educação financeira. Bom, o convite surgiu de uma palestra que eu ouvi, acho que foi na Feira do Livro do ano passado, né, onde a Patrícia estava no palco lá da Praça do Livro, naquele período, que é a Praça Jaime Lago, né? E ela fez uma palestra muito interessante que me chamou a atenção. Eu gostaria então que tu começasse fizesse de conta que tu está numa palestra, vocês duas, né? E começassem a esclarecer assim os pontos, qual é a importância real da educação financeira. Perfeito. É importante a gente contextualizar, né, o porquê que hoje a Sicredi Unistatus desenvolve um programa de educação financeira, né? Todos bem sabem que nós somos uma cooperativa de crédito. E por sermos uma cooperativa, então a gente tem esse compromisso de desenvolver todas as regiões onde a gente está no aspecto social e econômico também. Então a gente oferece soluções financeiras, mas além de a gente oferecer essas soluções financeiras, a gente também oportuniza as pessoas que conheçam como lidar melhor com essas finanças, né? Como administrar esses recursos. E enquanto instituição financeira cooperativa, a gente segue 7 princípios
E aqui estamos falando de 2 principais, né? Que é o 5º princípio, quando a gente leva educação, formação e informação. E o 7º princípio, que é o nosso interesse genuíno pela comunidade. E na oportunidade, estive então na Feira do Livro, compartilhando um pouquinho desses conteúdos e falando, e ao que tu se refere nessa questão da importância da educação financeira, sobre os 71,10 milhões de inadimplentes que nós temos no Brasil. Isso é um dado do site do Serasa do final do ano passado. Então, encerramos o ano, infelizmente, com esse número bem significativo, que representa mais de 43% da população brasileira. Olhando para esse cenário, a gente já tem uma dimensão do porquê que é importante conversar sobre educação financeira, por que esse tema é tão relevante para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, para o nosso trabalho. Quando a gente fala de finanças, nós estamos falando em um âmbito da nossa vida. Por mais que ele seja um âmbito, ele tem uma influência muito direta com os demais. Se as nossas finanças não vão bem, consequentemente a gente passa um dia um pouco mais tenso, mais preocupado. Estou falando aqui de dia, mas isso pode se reverter a semanas, meses, anos em relação a isso. O que, consequentemente, vai interferir na nossa saúde emocional, psicológica e física também, né? Uma coisa é consequência da outra. Então, quando a gente fala em educação financeira, nós estamos falando em saúde financeira, saúde emocional, saúde física, consequentemente. Comentaste antes, né, que educação financeira é um tema presente, tu pesquisou a respeito disso nas escolas, e de fato é. A BNCC, né, que é a Base Comum Curricular, ela apresenta esse conteúdo, essa temática, como um conteúdo transversal, ou seja, precisa ser desenvolvido nas escolas, concomitante aos demais conteúdos que são trabalhados. Mas aí cabe um questionamento. Será que as escolas, os professores, inclusive, estão preparados para trabalhar esse conteúdo? Né? A gente sabe que não é um tema simples de conversar, inclusive o dinheiro ele pode ser tratado como um tabu, inclusive, né, no nosso dia a dia, as pessoas não costumam falar sobre isso abertamente. E na escola, esse conteúdo acaba sendo desenvolvido dentro das condições que os professores têm de acesso a esse conteúdo, também muito voltado à matemática financeira. Então, sim, a gente trabalha a questão dos juros simples, juros compostos, mas aqui a gente está tratando do dinheiro e da educação financeira por um viés um pouco diferente, que é esse viés do comportamento, de como a gente aprende a se relacionar com o dinheiro. Como que a gente olha para esse assunto, constrói os nossos saberes ao longo da vida e passa a se relacionar com o dinheiro, né, diante dessas construções que a gente veio fazendo. Aline, falar sobre dinheiro ainda é um tabu. Eu vejo as pessoas falando sobre política local, estadual, nacional, a guerra na Rússia, na Ucrânia, enfim, mas é meio difícil tu encontrar duas pessoas assim, discutindo questões, o que tu está fazendo com o teu dinheiro? Até porque as pessoas, me parece que até se mostram mais no sentido assim, como se tivesse, eu vou trancar no cofre, não só o dinheiro, mas esse assunto. Fica aquela coisa assim, quanto menos a gente expõe a nossa vida para a sociedade, para as pessoas ao nosso redor, né? Ninguém está defendendo que tu tem que sair dizendo claro, quanto é que tu ganha, nada, quanto é que tu certeza. Tem. Mas as pessoas realmente ficam retraídas, né, com relação a isso, porque, não quero compartilhar. Não tem a mesma facilidade de falar do que isso. E com os outros assuntos que o senhor mencionou, né? Então, assim, até a gente tem um parceiro que é o Eduardo Amuri, que comentou sobre a questão de problemas que muitas vezes a gente leva no dia a dia, por dias, meses, anos, em função da nossa vida financeira, muitas vezes não ser muito bem administrada. E o Eduardo Amuri fala uma frase bem bacana, que é: se a gente tira um tempo para pensar sobre o dinheiro, a gente não precisa pensar sobre o dinheiro o tempo todo, né? Então, se a gente tira uns minutos no dia, na semana, no mês, para a gente se organizar com uma planilha, né? A gente leva isso muito nas nossas formações de educação financeira, mas não existe uma fórmula pronta, né? Porque cada um tem uma forma diferente de se organizar.
né? Então, se a gente tirar um tempo para a gente se organizar, seja lá num rabiscado da agenda, num aplicativo do celular, nós do Sicredi temos também, né, algumas planilhas prontas, né, para quem gosta, para quem se adapta nesse método, para estar se organizando financeiramente, enfim, durante o dia, para que a gente não fique, como a Patrícia falou, preocupado com o dinheiro o tempo todo, né? Aline, se a gente, além de reservar esse tempo, né, que tu bem trouxe para pensar e, de fato, organizar as nossas finanças, a gente também passa a compartilhar essas estratégias com os nossos amigos, com a nossa família, com as pessoas mais próximas, enfim. Não nessa lógica de, eu recebo tanto, tenho tanto de dívida, eu gasto com isso, enfim, que não é esse o objetivo. Mas quanto mais a gente traz o assunto dinheiro, finanças, estratégias de organização para a mesa, mais a gente tem condições e oportunidades também de ouvir as estratégias das outras pessoas. Isso aí. Mas eu tinha um sonho muito parecido com o teu e eu resolvi fazer um consórcio. Para mim foi muito importante isso porque facilitou o alcance. Ou, eu deixei de seguir alguns perfis no Instagram, no Facebook, enfim, que me levavam a consumir mais. São estratégias que quanto mais a gente vai compartilhando e ouvindo das pessoas, mais a gente vai se tornando expert no assunto, né? É a mesma coisa que futebol. Quanto mais a gente conversa sobre futebol, mais a gente entende sobre isso. Quanto mais a gente fala sobre política, mais a gente entende sobre isso. Quanto mais a gente conversar sobre dinheiro, mais a gente vai entender sobre isso, mais natural esse assunto se torna para o nosso dia a dia e melhor a gente lida com essa questão. E o mesmo acontece com as famílias, né? Quando a gente introduz esse assunto no cotidiano das crianças. Isso aí. E em relação às crianças, a gente tem um método específico, né, Aline? É isso aí. Ontem mesmo eu fiz uma formação lá no município de São Valentim, né? Com duas turmonas, na verdade, né? De crianças e adolescentes, né? Onde a gente leva esse assunto, educação financeira, para que eles possam levar isso para casa também. Numa escola? Foi, na verdade, na invernada artística lá, que a galera... Isso aí. Aí eles, no caso, a gente fez... Foram 2 turmas, né? Mas a gente... Foi um acaso ontem, mas a gente faz isso em todos os municípios, né? Em cada agência do Sicredi... E nas escolas, inclusive, né? Isso. Em cada agência do Sicredi, então, tem alguém que é meio que responsável, né? Que a gente chama de embaixador do cooperativismo, que auxilia os colegas da agência a levar isso para a comunidade como um todo e não somente para os nossos associados, né? O detalhe aqui é que quando a gente conversa com as crianças sobre esse assunto, a gente entende que o repertório que eles têm em relação, não só o repertório, mas a compreensão que eles têm em relação ao dinheiro é diferente das vivências que nós tivemos. Então, com eles, a conversa precisa ser lúdica, divertida, né? E para isso a gente tem uma parceria firmada com a Maurício de Souza Produções. E sempre que a gente vai conversar sobre esse assunto com o público infantil, a gente também faz a entrega de gibis exclusivos que tratam de educação financeira para que eles possam vivenciar esse tema tão importante, mas de uma forma leve, divertida, descontraída, enfim, e que já vai colaborando com o seu futuro. Essas ações aí que vocês estão citando como exemplos, são parte, digamos assim, o porquê da cooperativa, né, se preocupar, né, sair de dentro das portas lá da cooperativa e ir junto aos municípios, enfim, às prefeituras, né, o Sicredi abrange tudo. Né? Como a Patrícia falou, como nós somos uma cooperativa de crédito, esse é um dos nossos diferenciais, inclusive, né? De estar levando esse conhecimento, da gente ter essa preocupação com o nosso associado e também com a pessoa que não é nossa associada, justamente para mostrar o quanto a gente se preocupa com a vida financeira, né? Então, quem está lá na ponta, atendendo, a gente quer que seja realmente um consultor financeiro. Isso pode, assim, aqui, naquilo... Nós não vamos ter dados científicos, né? Mas pelo que vocês observam, isso pode levar a com que, digamos, as crianças se interessem mais, as famílias, isso vá para dentro das famílias? Com certeza. A gente ouve vários relatos, inclusive dos nossos associados, né? De crianças que chegaram, então filhos dos nossos associados que chegaram em casa com o gibi da Turma da Mônica, que contaram a ação que vivenciaram, que compartilharam aquilo que aprenderam, enfim, que passaram a ter interesse no orçamento familiar daquela família em questão, né? Então, de saber o quanto que estava sendo gasto com luz, com água, como que eles poderiam ajudar nessas despesas, né, na contenção dessas despesas,
como que eles poderiam se organizar para futuramente fazer uma viagem ou realizar algum sonho que a família tinha em comum. Você tocou num aspecto aí, esses gastos, essa gastança, digamos assim, não saber como é que se faz isso, nós vamos tratar num próximo bloco. Perfeito. É isso? Uhum. Tá, porque eu tenho interesse em saber disso. Eu estou vendo aqui, claro, as pessoas que sempre são mais emocionais do que racionais. Muito. Né? E, então, assim, aqui tem exemplos de o que é aqui, acordar atrasado, procurar o celular. Quem nunca, né? Bom. Quem nunca acordou atrasado para uma agenda, para uma reunião, enfim. Trabalho, enfim, né? E o que acontece no dia que nós temos esse evento? Isso tem implicação, evidentemente que tem implicações na vida Total. da pessoa. Perfeito. Né? E também vai bater lá no bolso depois. Super. A gente sempre gosta de trazer exemplos que não são exemplos financeiros para a gente entender o quanto o nosso cérebro, enquanto ser humano, utiliza as mesmas estratégias para todos os âmbitos da nossa vida. Né? Então, um exemplo de quando a gente acorda atrasado. É muito comum que a gente não encontre a chave de casa, que a meia não entra direito no pé, né? Que a gente fique sobrecarregado com aquela pressão de eu preciso dar conta desse tempo perdido, eu preciso chegar no horário que eu combinei, eu preciso reestruturar minha rotina, né? Que eu estava programado para isso. E às vezes a gente deixa de perceber que a chave não estava lá na caixinha onde eu sempre deixo, mas já está na porta. O meu pé não cresceu de um dia para o outro, é só me acalmar, respirar que vai dar certo, vai entrar a meia no meu pé. No meu caso já é mais simples, fico procurando os óculos quando descubro. Exato, que é o exemplo do celular. Isso para mim acontece direto. Com o celular é a mesma coisa. Quando era só eu. Cadê o meu celular? Não, e isso do pensar que é só comigo é muito frequente com todas as pessoas. A gente esquece que nós somos seres humanos e que o nosso funcionamento é muito similar. Isso aí. Cadê meu celular? Onde é que ele está? E a gente sai procurando quando vai estar no bolso, ou casos em que a própria pessoa está usando a lanterna do celular para procurar ele. São coisas assim que parecem absurdas, mas que no nosso dia a dia acontecem. Percebam que quando a gente traz esses exemplos, é nítido que naquele momento a gente não está pensando racionalmente. A gente está sob o efeito da emoção, do desespero, né, de recuperar o tempo perdido, de encontrar aquele objeto importante para o seu dia a dia. E isso também acontece com as nossas finanças. Quando a gente vai tomar decisões e a gente está sob o efeito de alguma emoção, seja, e aqui eu posso citar várias, seja a alegria, recebi uma promoção no emprego, ganhei um dinheiro num sorteio que aconteceu, ou quando eu estou muito estressado com alguma coisa, né, ao invés da promoção, eu recebi um feedback meio negativo ali do meu chefe, enfim, minhas finanças lá na empresa não estão indo bem, o tédio, quando a gente chega cansado, não está muito afim, enfim. Esse tipo de emoção faz com que as nossas decisões do dia a dia também sejam inconscientes e acabam prejudicando tanto a nossa relação dos exemplos que eu citei, né, da nossa vida particular, mas a questão também da administração do nosso dinheiro. Se eu não tenho um pensamento racional, se eu não avalio aquela escolha conscientemente, a chance dela ser uma escolha errada e me prejudicar futuramente é muito maior. Então, sim, nós somos muito mais emocionais do que racionais. Vocês duas estão sentadas nas suas respectivas cadeiras, as mesas, lá no Sicredi e tal, Unistados, e há pessoas que chegam lá, digamos, eu queria falar, porque normalmente se vai à cooperativa, eu preciso ir no caixa, preciso resolver o problema, preciso ver como é que eu baixo o meu aplicativo, sei lá o quê. Mas tem pessoas que chegam lá e discutem, eu quero falar com aquelas responsáveis pela educação financeira. Ou vocês fazem outras coisas lá também, lá na cooperativa? Hoje a gente conduz esse programa de educação financeira, assim como outros que a gente desenvolve, mas quando a gente fala em educação financeira, todos os colaboradores são responsáveis, né? A gente fala que se o associado é dono do negócio, ele nos busca para fazer esses negócios, né? Esses negócios financeiros. E é o nosso colaborador que atende esse associado, o responsável por indicar para ele qual é a melhor estratégia. Então a gente fala que educadores financeiros somos todos nós, né? A gente olha para
Hoje foi lá buscar um financiamento. Tá, mas e essa é a melhor opção? O que tu precisa? Qual o teu objetivo? Tu fala isso mesmo ou tu já sai oferecendo? Olha, se tu veio buscar isso, com toda certeza a gente vai te oferecer. Mas o nosso papel principal... Mas é feita essa pergunta? Sim. A gente sempre... o nosso sétimo princípio, como eu mencionei antes, é o interesse genuíno pela comunidade. E comunidade a gente também fala em associado. O nosso principal objetivo é entender o momento de vida em que ele está e aí sim oferecer as melhores soluções para que ele possa fazer bom uso desses recursos no seu dia a dia, né, na administração da sua empresa, da sua casa, das suas finanças. Então, enquanto cooperativa, nós somos assessores, consultores e educadores financeiros, com certeza. Mas nosso papel na cooperativa é esse, né, de cuidar desse aspecto social. Eu estou vendo um tópico aqui da necessidade de falarmos sobre isso. Isso é uma convicção que vocês têm, digamos assim, não só vocês, né? Que a cooperativa, normalmente, ou um banco, enfim, né? É negociar. Né? Mas existe, porque o Sicredi sempre teve uma preocupação com esse lado social, né? E eu acho que me parece que aí é uma preocupação com o lado social também. Claro. Não deixa de ser, né? Saber como é que tu tá, se tu realmente precisa daquilo ou não. Hoje eu vou firmar só o que a Paty comentou, porque eu vim lá da agência, né, Patrícia? Faz poucos dias, na verdade, que eu estou aqui complementando o time do cooperativismo aqui na sede, né, administrativa, e eu trabalhei lá na agência, então eu atendia o público em geral, né, pessoa física, pessoa jurídica, trabalhei 1 ano e meio também com as empresas, né, atendendo, e a gente tem mesmo, assim, esse olhar de ver realmente o que o associado está necessitando e adequar os nossos produtos, né, que os nossos produtos são tais iguais às outras instituições financeiras, mas a gente tem, enquanto cooperativa, esse olhar diferenciado em se preocupar com a vida financeira do associado. Então, não é querer se meter, né, saber qual que é o lucro da empresa ou qual que é o salário que o nosso associado ganha. Mas, justamente, se o salário do meu associado é, sei lá, um valor de 2.000, como é que eu vou fazer um financiamento, por exemplo, que comprometa 50% do salário dele? Então, é para a gente mesmo fazer ele pensar se aquilo vai ser interessante para a vida dele e se não vai gerar problemas futuros, né, com relação às finanças. Então, que pode gerar tudo aquilo que a Patrícia já comentou, né? Perfeito. De nenhuma maneira a gente quer colaborar com esse número que nós trouxemos no início, né? Eu ia dizer... dos 71 milhões de inadimplentes. Vocês não querem aumentar esse 43,35 para 43,36? De forma alguma. Nossa intenção é sempre apoiar para que esse número de inadimplência, né, reduza. E nós temos isso por essência enquanto cooperativa, e é justamente por esses movimentos que a gente faz que, a partir desse ano, se torna obrigatória que todas as instituições financeiras passem a ter uma política de educação financeira. Que interessante. Necessário, né? Além de interessante, extremamente necessário. Mas também é algo legal para a gente olhar para a nossa atuação e entender que sim, estamos no caminho certo e a gente cumpre o nosso papel, né, de promotores econômicos e sociais. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, depois nós vamos falar sobre o comportamento das pessoas no dia a dia, né? Então, eu estou conversando hoje aqui com a Patrícia Scatolin, com a Aline Paula Kozak, e aqui atrás das câmeras está a assessora de comunicação, a Nacheli, que eu me fugiu o sobrenome agora. Torres. Nacheli Torres. Então vamos falar mais alto, que a torre normalmente é mais alto. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado.
que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta aqui hoje falando sobre educação financeira, em nome da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados, junto conosco, a Aline Paula Kozak e também a Patrícia Scatolin, né, que são do setor de desenvolvimento do cooperativismo, e, como eu já frisei antes, a Natiele Torres, que está assessorando as duas entrevistadas aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o comportamento do dia a dia. Quanto tu já gastou hoje, se tu foi no mercado ontem, por que tu foi hoje de novo? Perfeito. Vamos lá, então. Será que o que a gente fala, né? Que será que os comportamentos que a gente tem no dia a dia mesmo, assim, que nem nós comentamos no bloco anterior, né? De acordar muitas vezes atrasado, quanto isso influencia, né? Que a gente se atrapalha muitas vezes no nosso dia, o dia todo, por acordar atrasado, né? Tudo fica meio atravessado, né? E na questão das finanças isso não é diferente. Se a gente não cuidar do nosso dinheiro, de quanto a gente ganha e quanto a gente gasta, o nosso mês, o nosso ano também vai ficar atravessado e atrapalhado, né? Então, por isso que a gente traz muito essa questão para o dia a dia das pessoas, né? E leva isso para fora do Sicredi também. Então, a gente tem 3 comportamentos, 3 pilares que a gente utiliza, inclusive nas nossas formações, né, Paty? Um deles é o poder do agora. Então, a gente fala muito, né? Quem que nunca foi no supermercado com fome? E quando a gente vai no supermercado com fome, a gente quer comprar muito mais coisas, né? Então, o quanto isso pode influenciar lá na frente por um comportamento que eu estou tendo agora, porque eu estou com fome. Então, o quanto, muitas vezes, o valor do meu rancho pode ser maior, lá na frente vai atrapalhar o restante, vai comprometer o restante do meu salário, porque eu acabei comprando um pouquinho mais por eu ter saído de casa com fome. Só quero fazer uma observação, se tu me permite. Claro. Ninguém está defendendo aqui a tese que não é preciso ir a mercado. Claro. Quero deixar bem claro isso. É óbvio que todos nós temos que ir a mercado, né? Isso também pode ser aplicado, digamos assim, por que está tomando um banho de 20 minutos. Meia hora quase. Isso aí. Né? Claro. Vale para várias outras, vale para todas as situações. Enfim, isso aí. né? Por isso que a gente fala dos nossos comportamentos do dia a dia, né? Que, Sim. Independente de onde a gente estiver e com quem a gente estiver, o nosso comportamento pode afetar ou não durante o nosso mês ali falando sobre educação financeira, sobre as nossas finanças, né? Então, como a Paty comentou antes também, né? As nossas emoções, elas afetam muito, né? Nesse sentido. Então, a questão dos desejos, das necessidades, qual que é a diferença do desejo e da necessidade, né? Eu vi um tênis na vitrine lá que é, nossa, muito bonito, é um desejo meu comprar aquele tênis. Mas será que é realmente a minha necessidade? Né? Será que o tênis que eu tenho lá em casa não está bom ainda? Ou talvez eu tenha já 3, 4 pares de calçado, de tênis, e eu só porque eu vi na vitrine, eu quero comprar mais um. Então, a gente separar o que é nosso desejo e qual que é a nossa real necessidade, né? De estar comprando alguma coisa pra gente, né? Isso... E se isso cabe no orçamento, ok também, Ok. né? Tudo bem se naquele momento eu tive aquele desejo, coube no meu orçamento e eu pude realizar. O convite aqui que a Aline traz, né? Inclusive o exemplo que a gente sempre conduz de ir no mercado com fome, ou às vezes chegar em casa e pedir delivery de comida. É errado ir no mercado? Não é. É errado pedir delivery? Também não é. É errado realizar os nossos desejos? Muito pelo contrário, né? É importante que a gente faça isso. Mas é importante que a gente identifique quando que nós fazemos isso. Qual a tendência de comportamento que a gente desenvolve? Eu sempre vou no mercado depois do trabalho, quando eu estou com fome. A chance de chegar em casa com muito mais produtos do que eu precisava é maior, porque o meu corpo vai responder a uma necessidade daquele momento. E nem sempre ele sabe identificar que necessidade é essa. E eu acho que a gente pode pular lá para a questão das influências. É isso aí. Sabe aquela história a grama do vizinho é sempre mais verde? Lá em casa é. É. Lá onde é que eu moro é. Mas a sua é verde ou a do vizinho? Eu aposto que o vizinho olha e vê um monte de coisa muito legal na tua casa também. Eu botei paver lá. Bom.
O vizinho cortando grama deve olhar para aquele paver e invejar também. Isso é super social, super cultural também, dependendo do município em que a gente vive ou da família com quem a gente foi criado, enfim. As nossas prioridades, elas vão sendo moldadas. E às vezes a minha prioridade vai ser investir dinheiro em viagem, em experiências diferentes, em estudo. Às vezes a minha prioridade vai ser me assemelhar ao colega do lado, a pessoa que eu admiro, enfim. Questões estéticas, é extremamente cultural. E é um grande desafio para o ser humano analisar o que das suas atitudes, das suas escolhas no dia a dia, de fato é sua, porque entende os seus valores, os seus princípios, as suas prioridades e o que é influência. Essas compras pela internet, isso também não, digamos, quando abriu-se esse palco todo, assim, olha, tu não precisa ir mais na loja X e tal, tu vem ali e compra e tal, né? E isso não, olha, eu não vou comprar só isso aqui me chamou atenção. Isso também não gerou uma demanda maior, assim? Com certeza. Hoje a gente tem tudo na palma da nossa mão, né? A gente não precisa ir nem no supermercado se a gente não quiser. A gente pode comprar tudo por aplicativo, né? E os nossos celulares hoje, parece que eles escutam a gente, né? Se a gente falou com alguém, com algum colega sobre alguma viagem, vai começar a aparecer propaganda daquele lugar de viagem, de hotéis para aquele lugar, para influenciar a gente a compra, né? A realizar aquilo. Isso também tem relação com compras de qualquer tipo, né? Maquiagem, roupa. Quem que muitas vezes não acabou comprando alguma coisa pela internet, quando chegou aquilo na casa, percebeu que já não fazia mais sentido ter comprado, né? Então, olha, o dinheiro muitas vezes que foi desperdiçado, que foi gasto numa coisa que a gente não vai nem utilizar, né? Então, essa questão da nossa emoção naquele momento, de como a gente é, de como nós somos seres sociais, né? E que muitas vezes a gente não pensa de forma racional por alguma emoção que a gente está em determinado momento, né? Em determinadas geografias aí, as pessoas, certos setores, ficam cuidando do carro que o outro tem. Tu tem que comprar um carro melhor, o meu aqui já está. Isso que é uma baita de uma... Aqui me chamou a atenção sobre gasto, reserva de emergência. Perfeito. Quem é que faz as reservas de emergência? Vamos lá, então. A Aline trouxe essa questão do quanto nós somos influenciados pelo momento, né? Pelo agora. O quanto a facilidade de comprar pela internet nos faz com que a gente acabe gastando ali de uma forma não prevista, né? E tá tudo bem gastar, desde que isso esteja de fato organizado e caiba no nosso orçamento. A gente comentou também o quanto nós somos influenciáveis, enfim. Então, aqui já nos liga o alerta para... Opa, o nosso comportamento enquanto seres humanos não é um comportamento 100% confiável. A gente cai nessas armadilhas de vez em quando. Para além de cair nessas armadilhas, nós temos o que a gente chama de otimismo excessivo, que é acreditar que tudo sempre vai dar certo para a gente. E um exemplo disso, que não tem relação alguma com as finanças, mas que serve para a gente refletir é: quem nunca deixou para começar a dieta na segunda-feira? Ou para guardar o dinheiro no mês que vem porque nesse não sobrou, né? E eu aposto que em alguma segunda-feira que a gente estava organizado para começar a dieta, não deu certo. As nossas metas de virada do ano nem sempre foram alcançadas. Porque a gente deixa de olhar para algo chamado imprevistos. Ou o que a gente cria para dar condições para realizar aquele planejamento. Quando a gente fala, então, no âmbito financeiro, todos os nossos sonhos, o nosso planejamento, a nossa organização também pode ir por água abaixo. Por algum tipo de imprevisto, algum tipo de emergência. E a emergência aqui não é acabar o gás. Gás a gente sabe que tem um tempo determinado de duração, então a gente também precisa incluir ele no nosso orçamento. Aqui a gente está falando de emergência, uma possível demissão, se a gente é CLT, né? Algum prejuízo em relação a bens físicos, materiais, né? Então o carro estragou, talvez não tinha o seguro contratado, alguém da família adoeceu, o plano de saúde não cobria aquilo, enfim. Questões que a gente não tem como administrar, né? Como ter certeza de quando vai acontecer e se vai acontecer. Para isso, a gente se previne criando uma reserva de emergência. E aqui ela vale para duas questões.
Primeiro, para nos deixar preparados emocionalmente para lidar com aquela situação de maneira consciente. Segundo, para criar o hábito de poupar e guardar dinheiro. Como que a gente monta ela, então? O ideal seria olharmos para os nossos gastos fixos, ou seja, saber quanto a gente precisa para sobreviver no mês. Alimentação, deslocamento, se eu tenho daqui a pouco um valor já, né, comprometido, fiz um financiamento, um empréstimo, algo nesse sentido, e que vão me cobrar por ele. Aluguel, enfim, gastos que eu tenho todo mês. Descubro esse valor e eu multiplico por pelo menos 6 meses. Alguns economistas falam em 12, alguns economistas falam para olhar para o nosso nicho profissional, mas uma média assim seria de 6 meses. Descubro quanto eu gasto no mês, multiplico por 6 meses. Esse é o valor que eu preciso compor na minha reserva de emergência. E aí eu faço o principal, que é guardar o dinheiro. Eu sei que eu não vou montar uma reserva de emergência de uma hora para outra, né? Então eu preciso, é isso que eu tenho que juntar, eu tenho condições de guardar R$50 por mês, R$200 por mês ou mais. E eu defino, eu vou guardar então tantos reais por mês até atingir a minha reserva de emergência. Aqui detalhe importante para o investimento que a gente vai fazer para essa reserva de emergência. Tu quer comentar um pouquinho, Aline, sobre ele? Sobre na verdade, a importância da alta liquidez, né? Isso aí. Na verdade, hoje, enquanto cooperativa de crédito, né, instituição financeira, a gente tem uma gama de produtos de investimento, né? Mas muitos produtos não têm a liquidez que a gente precisa, né? Eu preciso do valor hoje porque me aconteceu, precisei de um valor para poder consertar alguma coisa no meu carro, mas eu vou lá no banco e eu não consigo tirar o meu dinheiro hoje, né? Então, a gente tem produtos que têm liquidez, né? Que a gente pode tirar a qualquer momento, né? Baixa lá pelo aplicativo, saca lá no caixa eletrônico ou na boca do caixa, enfim. Mas a gente também tem produtos que, por vezes, também tem um rendimento um pouco maior, mas que ele tem uma carência maior também, né? Então, ter atenção nesses produtos, né? Para saber qual que é a real necessidade do associado, né? Aqui um exemplo bem bacana para quem nunca guardou dinheiro, quer começar a guardar, criar esse hábito de poupar. Mas fala, digamos, para aquele que ganha, que já tem a resposta pronta, digamos, no meu caso, assim, como é que eu vou guardar se não me sobra nada? Essa que é a questão. Perfeito. No próximo bloco a gente vai comentar um pouquinho de que hábitos eu posso passar a ter no meu dia a dia para fazer com que esse dinheiro sobre. Eu já estou sobre. Cortando, Patrícia, eu já estou cortando aqui, ali, lá, não sei aonde e tal, e não tem mais aonde cortar. Justo. Como é que eu vou... Mesmo que seja 200, 300, 100 reais. E 50? 50? 50 acho que daria. Aqui que está a questão. Educação financeira nunca é sobre quanto a gente consegue investir, o quanto a gente consegue guardar, o quanto a gente tem. Mas é o que a gente faz com essa grana, sabe? Sim. E aí que eu escolho, enfim, e nesse caso a poupança é um excelente meio para eu iniciar esse movimento de criar hábito e constituir minha reserva de emergência. E aí sim a gente compartilha umas dicas de como fazer isso acontecer. Tipo uma aplicação automática. Perfeito. E aqui tem um item aqui que é contra o que a gente faz aí, cuidado com as propagandas e tal, né? Mas... a questão das influências que a gente falou, Sim. né? TV, rádio, celular. Sim. Não que a gente não possa mais ter um celular, não olhar as redes sociais, não ouvir o rádio, não ver a TV por causa dessas influências. Hoje né? quase no rádio, não, especialmente no celular aparece tudo, né? Eu estou para trocar de celular aí e já apareceu... Vai começar a vir propaganda agora que ele escutou o senhor falando que precisa trocar de celular. Mas já tá, mas não está fácil, porque tem para todos os gostos. Exatamente. Para todos os bolsos. Principalmente isso. Né? Para todos os bolsos e para todas as reservas de emergência. Perfeito. Né? Bom, nós vamos fazer o nosso segundo intervalo e o último do programa de hoje e já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa.
Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Muito bem, nós estamos de volta, então, em nome da Sicredi, Uniestados e também da Unimed Erechim, hoje recebendo as duas representantes aqui do Sicredi, a Patrícia e a Aline, que estão nos passando informações essenciais, dá para se dizer assim, sobre como lidar com aquilo que a gente ganha. Vamos falar um pouquinho, então, sobre hábitos para ter uma vida financeira saudável. Eu não nasci num berço de ouro. Estudei, trabalhei, estou trabalhando e que hábitos eu posso ter para guardar alguma coisa ou para não gastar o que não precisa? Na educação financeira não tem receita pronta, né? E aí sim a gente precisa avaliar cada caso no seu caso. Mas existem pelo menos 3 hábitos que nos ajudam a organizar as nossas finanças assim, de uma forma um pouco mais saudável. A gente costuma falar, inclusive, né, que na educação financeira não importa o quanto a gente ganha, mas aquilo que a gente faz com o dinheiro. Lógico que minimamente esse dinheiro precisa nos satisfazer num sentido de saúde, de segurança, de moradia. E aí sim, dando condições para que a gente tenha essas condições de vida, né? Aí sim, é como eu administro esse dinheiro. E aqui vão 3 dicas de como que eu posso criar hábitos saudáveis para a minha vida financeira. Antes delas, a gente precisa frisar na palavra hábito. Vamos lá. Tem pessoas que são super bem resolvidas financeiramente e que não quer dizer que nasceram de um berço de ouro. Algumas sim, que facilita muito. Assim como algumas pessoas que conseguiram ter acesso a uma grana muito rápido e muito fácil, que é exemplo de quem ganha em Mega Sena ou quem tem uma ascensão profissional muito rápido, né? Jogadores de futebol, enfim, e que também falem muito rápido. Como que a gente administra isso então? A gente cria o hábito. E hábito é algo que a gente repete, falha, conserta, repete de novo, até a gente fazer de uma maneira automática, que é o nosso comportamento cotidiano, né? Aquilo que a gente faz no dia a dia sem precisar pensar muito sobre. É tipo uma criança aprendendo a caminhar. Ela nasce, controla, né, primeiro a sua coluna, o pescoço, enfim, vai se apoiando, cai, chora, tenta de novo, o pai e a mãe apoiam, até que hoje a gente levanta e sai caminhando sem precisar pensar sobre. Também funciona desse jeito em relação às finanças. Primeiro de tudo, o que está acontecendo hoje com a minha vida financeira? Primeiro hábito importantíssimo aqui é a gente acompanhar os nossos ganhos e gastos, saber para onde está indo o meu dinheiro. E aí vale, a Aline comentou antes, né? Pode ser numa planilha, pode ser no aplicativo do celular, pode ser no bom e velho papel. Nosso programa de educação financeira se chama, né? Cooperação na ponta do lápis. Então, não tem uma forma que funcione melhor. Todas elas funcionam muito bem, dependendo, né, do que encaixa ali na tua vida. O importante é fazer, né?
O importante é fazer. Muito bem. Para fazer isso, reservar um tempinho na semana e anotar tudo que eu tive de gasto naquela semana, né? E depois somar ao longo do mês. Para que eu faço isso? Não é só para anotar olhando pelo retrovisor, porque aí não muda nada na minha vida financeira, né? Eu gastei, anotei, gastei, anotei, gastei, anotei, gastei já. O que eu faço a partir de agora? No momento em que eu começo a registrar esses gastos, eu passo a identificar alguns possíveis ladrões do meu orçamento, né? Olha, estou extrapolando um pouco aqui no delivery, estou pedindo muita comida à noite quando eu chego cansada do trabalho e preciso me reestruturar aqui. Ou, dinheiro que eu estou investindo para roupa está excedendo o que eu teria de capacidade. Quem sabe eu vou tentar reduzir, vou olhar para o meu guarda-roupa, entender como que eu posso casar melhor, né, as roupas, enfim, para utilizar mais elas e reduzir esse consumo. Trouxe 2 exemplos, mas pode ser para qualquer outro aspecto da nossa vida financeira. Anotei. Olhei para essas anotações, identifiquei onde eu posso reduzir, onde eu posso reorganizar ou o que eu posso cortar do meu orçamento. Reestruturei ele e aí eu passo por uma próxima etapa, que é definir o que eu quero fazer com esse dinheiro. Antes tu trouxe o exemplo, né, de dizer, mas tá difícil cortar as coisas, já cortei tudo que eu podia. Às vezes não é necessariamente a questão de cortar, mas o que hábito, que tipo de consumo eu posso substituir? Ou eu posso, né, trocar por algo que me traga o mesmo prazer, a mesma satisfação ou a mesma, atenda a minha necessidade, porque muitos dos nossos gastos são necessidade, mas que não vai ter um impacto tão grande nesse orçamento. Reestruturei tudo isso, aí sim eu defino para onde eu quero que vá esse dinheiro. E aí eu traço os meus planos. Tu trouxe o exemplo de que quer trocar o celular, certo? Quando que tu quer trocar esse celular? Eu já estou quase um mês aí, eu sou muito enrolado aí. E tu chegou a traçar um plano para trocar esse celular? Eu sei, o que minha consciência diz que talvez eu devesse pegar um intermediário. Perfeito. Né? Eu já estive olhando o lado, assim, o nem tão bom e mais barato, e evidentemente não, até porque não há necessidade de pegar um de ponta, enfim. Para mim, a necessidade é de um, digamos assim, do intermediário para um pouco menos até. Perfeito. Que vai me atender plenamente. E é só Mas né? Mas que eu gostaria de ter um outro, gostaria. Aí a gente gostaria de muita coisa. Mas estou brigando com o gostaria. Esse primeiro olhar que tu teve é essencial, é entender o que cabe no seu orçamento. Uma outra pergunta muito importante é, por que eu quero trocar? Precisa de fato fazer essa troca? A bateria não está mais durando, preciso de mais memória, enfim, não está processando tão rápido, uso para o meu trabalho, preciso de fato da troca. Ok, precisa de fato da troca? Necessariamente, assim, com a guilhotina no pescoço, assim, eu diria que não. Então, talvez é algo que dê para postergar um tempo para que caiba no teu orçamento. Agora, quando eu vou num grupo, vejo que o meu é, digamos, eu sou o último da fila. O poder da influência, que nós falávamos no bloco anterior. Perfeito. Já que dá para postergar um aqui me confessando pouco, aqui. Maravilhoso, e a gente gosta dessa sinceridade e a gente precisa ser sincero com nós mesmos na hora que a gente nos questiona sobre isso. Já que dá para postergar, vale aqui traçar um plano então para essa troca de celular. Como é que a gente faz isso? Primeiro, identificando se de fato é uma necessidade. Tu falou que tudo bem esperar um pouco. Aí eu defino quanto custa esse meu sonho. E aí, dentro do valor que tu está estimando, né, entre um nem tão excelente assim, mas um bom, né, um razoável. Quanto custa e quando eu quero trocar? E a lógica aqui é simples, é o quanto custa pelo tempo que eu tenho disponível. Isso vale para um automóvel, para um carro, para tudo na nossa vida vale. Quando a gente faz esse movimento de, vamos pegar aqui um exemplo, quanto mais ou menos tu gostaria de investir nesse celular? Ai. Não, eu assim, pelos preços que eu estou vendo, em torno de 2.000 ou menos. Perfeito. Vamos trocar em 2 meses?
Pode ser. Pode ser? Pode ser. Precisa de R$1.000 por mês. Pode Essa ser. conta simples, a gente deixa de fazer no dia a dia. E quando a gente deixa de fazer isso, a gente sonha e quer muito fazer a troca, né? Tu mencionou, já faz um tempo que eu quero fazer isso. Mas a gente não tem clareza se isso cabe ou não no orçamento. Mas voltando à questão do celular, que necessariamente, digamos, não precisa ser esse, meu. Perfeito. E não precisa ser um de 2, pode ser um de 12. Isso, Não é? né, que tem no mercado. Eu também, digamos, olha, não vai cair, eu vou me apertar um pouquinho, eu vou, ao invés de fazer, eu vou fazer em 10 vezes. Muito bem. Pode ser? Detalhe bem legal aqui que tu trouxe, né? Antes eu fiz a lógica reversa. É o quanto eu tenho, o quanto eu vou precisar e quanto tempo eu tenho, né? Então, acho que no caso do exemplo que eu trouxe, R$1.000 por mês. Mas pode ser essa lógica inversa de vou parcelar. Quer dizer, então, que se tu pegar esses R$2.000 e parcelar em 10 vezes, tu vai precisar de R$200 por mês. Sim. Ali. Eu estava pensando em outra coisa aqui. Desculpa. Precisa reservar essa grana por mês. Por quê? As pessoas parcelam e isso é fantástico para dar acesso. Talvez o teu celular não estivesse mais em funcionamento, tu ia precisar comprar outro e tu ia precisar parcelar. Só que esse dinheiro vai debitar da tua conta todos os meses. Se eu realizei o meu sonho antes de fazer esse planejamento, agora eu planejo como eu pago esse sonho. Que é a mesma questão. Já me adiantei, então. Isso. Isso aí. Quanto custou? Quanto tempo eu tenho para fazer esse pagamento? E aí vem a terceira dica na nossa vida financeira. Guardar o dinheiro. Quando a gente faz, primeiro, o meu acompanhamento mensal, eu sei quanto entra e quanto sai, quanto eu ganho, quanto eu gasto. Eu tenho clareza do que acontece com a minha vida financeira. Eu planejo os meus objetivos. Ou para alcançar, ou para pagar os que eu já alcancei, né? Traço tudo isso, organizei, guardar o dinheiro não é o mais difícil, porque já está tudo organizado aqui. O que mais dificulta a vida financeira das pessoas é que elas tentam pular essas etapas e vão logo para a terceira, do guardar o dinheiro. Eu não consigo guardar dinheiro, não me sobra nada, é difícil, estou gastando muito com outras coisas, meu dinheiro está comprometido. Isso pode de fato acontecer. Mas isso é muito mais difícil se eu não passar por essas duas primeiras etapas. De ter clareza de para onde está indo o meu dinheiro, o que eu estou fazendo com ele e para onde eu quero que ele vá. Sei para onde está indo, sei para onde eu quero que ele vá, aí eu faço a guarda do meu dinheiro. E aqui tem umas dicas bem preciosas, né? Que é a questão na ciência comportamental a gente chama de nudges. Nós temos 2 minutos ainda. Perfeito, super caro. Nudges são formas de facilitar a nossa vida financeira. 5 cartões de crédito, enxuga para 1. É muito mais fácil de consultar a fatura, de ter clareza de para onde está indo. E isso assusta. Demais. Então, às vezes, a gente prefere ter 5. Quero guardar meu dinheiro e eu não tenho hábito. Quero montar a minha reserva de emergência e eu não tenho hábito. Cria uma aplicação programada. Quem tem o aplicativo do Sicredi pode, inclusive, abrir e dar uma olhadinha ali em investimentos. Vocês conseguem programar a aplicação mensal durante os meses que vocês quiserem, no dia que vocês quiserem. Como é que funciona? Organizei minha vida financeira, vi ali, anotei tudo, defini meus objetivos, quero montar minha reserva de emergência, é o meu objetivo. Vou guardar R$50 por mês, que é o que eu consegui organizar aqui e vai caber. Eu abro lá minha poupança, faço uma aplicação programada, R$50 por mês. Todo dia que eu recebo, vai lá, definir. O dia que eu receber, esses R$50 vão automaticamente lá para minha poupança. E eu deixo de precisar administrar esse valor, de entrar todo mês no aplicativo, jogar para lá, conferir se vai ter ou se não vai ter para sobrar. Então, eu facilito a minha vida financeira. Bom, eu quero aproveitar, acho que nos deram 1 minuto, 2 minutos aí, rapidamente o seguinte, isso não é nada pessoal, entende? Eu vou fazer uma pergunta para as mulheres, então não é nada pessoal. Como nós vivemos num mundo hoje onde, diferentemente do período onde a mulher ficava em casa, cozinhando e cuidando dos filhos, aquela coisa toda, e só o marido saía e tal, rapidamente, hoje o homem sai para um lugar, a mulher sai com outro carro, o homem sai com o carro, um leva as crianças na escola, o outro não sei o quê. Como é que se dá, digamos,
como é que o casal pode fazer? Aí já é meio psicológico a coisa assim, e aí cada caso é um caso, Perfeito. né? Mas como é que se faz essa questão da educação financeira? Porque de repente chega, pô, eu estou guardando, você não. Como é que, para não explodir a casa, digamos, Se para não administrar... incendiar a casa, como é que administra isso antes de começar a guardar? E a gente vê por aí, Isso né? acontece muito. Compartilhar, Demais. né, com Demais. as pessoas que a gente vive no nosso dia a dia, que existe muito problema com relação a isso, né? Muitas vezes até de separação, né? É um Assim, motivo... Eu estou guardando, mas ele não está, ou ela. Pensa que se administrar a nossa vida financeira particular já é difícil, imagina a do casal, né? Mas vocês família com se filhos. preocupam também com o casal, digamos, com a família? Justo, com toda a certeza do mundo. Inclusive, nas nossas falas, a gente compartilha esses movimentos, Não é só né? o associado em si, a pessoa física. Todos eles, inclusive não associados. Tive a oportunidade já de palestrar para alguns casais, né? E a dica aqui é olhar para essas mesmas questões, para o seu individual, porque também é importante a gente manter esse âmbito vivo num relacionamento, mas entender também o que é do casal. O que é o objetivo do casal, da família em si. E aqui vale, quem sabe, uma conta conjunta para esses objetivos em específico. Todo mundo tem, todos da família têm o mesmo objetivo. A gente vai olhar para, quem sabe, um valor percentual ali compatível para os ganhos e cada um vai se comprometer a reservar uma porcentagem do seu salário para atingir aquele objetivo. Ok. Direciona para lá. Então, a dica está, mais do que uma dica, né, uma orientação. Você pode ir lá no Sicredi, na Rua Alemanha, na Avenida 7, acho que tem lá as 3 vendas. 6 agências. 6 agências aí. Vai numa agência do Sicredi, vai ser muito bem recebido, vai ser orientado e eles vão abrir uma conta conjunta para vocês, enfim, resolver mais uma questão em casa, assim, que acho. Quem tem esse problema. E conversem sobre isso num momento legal. Abre um Isso aí. vinho, faz uma janta legal, não é para conversar quando estiver nervoso, que aí não dá certo. Aline, muito obrigado. Patrícia, muito obrigado Eu mais que uma agradeço. vez pelas preciosas orientações que vocês passaram ao nosso público. E obrigado ao Sicredi, a todos de casa, boa noite e até uma próxima. Boa noite. Boa noite. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.